Antes de iniciarmos, gostaria de fazer duas notas prévias. A primeira, um agradecimento quer aos organizadores do Congresso, quer ao próprio diretor do museu que me convidou para estar aqui. E, em segundo lugar, o seguinte, não houve coordenação nenhuma entre mim e o meu amigo José das Candeias Salles, de maneira que vão ouvir algumas coisas que já hoje ouviram numa outra perspectiva. A minha perspectiva é agarrar em peças do museu e falar a partir daí, portanto, um conceito mais materialista e, portanto, até uma ou duas imagens poderão ser iguais. Dito isto, comecem então os meus tenebrosos 20 minutos. A grande quantidade de objetos ligados aos cuidados de beleza encontrados nos túmulos dos antigos egípcios é prova da atenção que dedicavam ao bem-estar corporal e à saúde. Por outro lado, os papiros médicos que nos chegaram provam que fizeram um estudo aprofundado para aquela época do corpo humano e das suas moleitas, além de proporem tratamentos. Contudo, nesse tempo, os males tinham um caráter sobrenatural e eram combatidos com a ajuda da magia e da religião, através de fórmulas mágicas que o médico deveria proferir enquanto preparava poções. À partida, o mágico podia prescrever drogas e o médico podia recorrer à magia. Mesmo assim, graças ao resultado da prática da medicina, o conhecimento empírico de então permitiu registar nos papiros médicos informações sobre maneiras de diagnosticar e remédios a prescrever para determinadas enfermidades, facilitando a vida a quem os consultava. Neles eram descritos os sintomas de várias doenças e os processos indicados para os combater. Assim, o médico era todo aquele que se dedicava a curar os males do corpo, podendo ser visto como um mágico ou como um sacerdote de Sekhmet, que tanto podia lançar as doenças como curá-las. Preparava as poções que receitava aos pacientes, sendo simultaneamente farmacêutico que elaborava os remédios. Pelo papiro Ebers, ficamos a saber que existiam 3 espécies de médicos. Os Sunu, médicos que praticavam segundo os papiros e tinham um conhecimento empírico da sua atividade. Os Wabu en Sekhmet, os sacerdotes puros de Sekhmet, que, invocando a deusa, exerciam um tipo de medicina de caráter religioso que hoje chamaríamos mais de âmbito psicológico ou mesmo psiquiátrico em certos casos. E os Sau, os mágicos ou curandeiros que utilizavam processos mágicos para curar os doentes. E todos eles, para além dos produtos e das práticas, usaram uma série de objetos no decurso da sua atividade, muitos deles hoje dispersos pelo mundo nos mais variados museus. Por isso, quando entro num museu como o Museu da Farmácia, tento imaginar para que serviam e como eram usadas as peças que agora se perfilam estáticas diante de mim. Elas já tiveram a sua própria vida útil, tendo sido manuseadas e mostrando que a sua criação se deveu à necessidade de dar resposta a uma determinada funcionalidade. Almofarizes e pilões, frascos para colo, colheres para cosméticos e estelas mágicas serviam para manter o equilíbrio físico e mental dos antigos egípcios, para quem a medicina, farmácia, religião e magia começaram por andar de mãos dadas, não só procurando curar, mas também prevenir contra a doença, isto é, empenhando-se tanto em soluções curativas como profiláticas, mas sempre assentes no conhecimento empírico e da crença. Por isso, os antigos egípcios tinham o maior cuidado com a sua própria apresentação, tratando criteriosamente do bem-estar e do embelezamento do corpo, procurando o maior equilíbrio possível entre saúde física e saúde mental. Com os almofarizes e pilões, os antigos egípcios obtinham os pigmentos transformando em pó determinadas rochas, sobretudo a partir do Império Médio. Como é que é? É este. Exato.
De xisto, o Museu de Farmácia tem um excelente exemplar da 12ª dinastia. De xisto e forma retangular, tem na parte superior uma área central rebaixada onde se produziam os pigmentos aí retidos pelo rebordo envolvente que evitava que caíssem do almofariz. O pilão de antibolito é campaniforme, de base plana e com a parte superior bem arredondada para melhor se aconchegar à concha da mão do utilizador. Usavam a malaquite, um óxido de cobre com que produziam tinta verde para os olhos, a que chamavam o aju, a verde, sendo por isso considerada um símbolo de fertilidade. Usavam também o sulfeto de chumbo, a galena, que dava origem a uma tinta negra, um pó mineral muito fino que, misturado com água, óleo ou gordura animal, era utilizado para maquilhar ou tratar os olhos e muito liquefeito era usado como colírio para prevenir e aliviar infecções provocadas pela refração da luz do deserto. O nome que os antigos egípcios lhes deram foi Mesdmet e foi usado até ao período copta, substituindo em grande parte a malaquite, que só deixou de ser utilizada na 19ª dinastia. Tinha igualmente uma simbologia de fertilidade, uma vez que a terra fértil do Egito era a Kemet, a terra negra, que também dava nome ao país. Com traços grossos, sublinhavam os contornos dos olhos, prolongando-os do canto dos olhos às têmporas. Porque no Egito moderno os árabes chamam kohl à tinta negra para pintar os olhos, um pó muito fino, semelhante apenas no aspecto, mas de origem completamente diferente do Mesdmet, os egiptólogos compararam o Mesdmet ao kohl e o nome acabou por pegar como pintura para os olhos. Contudo, o kohl atual não provoca contaminações bacterianas e fúngicas ou qualquer tipo de envenenamento, como era o caso do chumbo e seus derivados, sendo hipoalergénico, antisséptico e bactericida, evitando mais eficazmente as infecções oculares, como as conjuntivites ou as irritações nas pálpebras e nos sacos lacrimais, e protegendo melhor da luz solar, do vento ou do fumo. O mais importante dos minérios de chumbo foi abandonado para fins cosméticos e o kohl hoje é um composto de antimónio, uma matéria-prima inexistente no Egito. Um mineral que, embora seja associado ao enxofre, chumbo, cobre e prata, faz depender a sua toxicidade do seu estado químico, sendo o antimónio metálico relativamente inerte. Os romanos utilizavam-no e chamavam-lhe stibium, termo que também adotaram para a pintura dos olhos e de onde derivou o símbolo químico do antimónio, SB. Nós, modernamente, preferimos como raiz a palavra kuhul, que significa leve, impalpável, o nome árabe do antimónio. Aliás, é a mesma raiz arábica da palavra alcool, antecedida do artigo definido invariável al-kuul, o leve, o impalpável, designação do pó negro de antimónio produzido pela sua destilação. A pensar ainda na sua aparência, os egípcios produziram também um cosmético vermelho com óxido de ferro com que pintavam os lábios. Aplicavam-nos primeiro com os dedos, tanto nos olhos como nos lábios, depois usaram pequenas espátulas ou bastonetes de madeira, osso, marfim, pedra ou metal como aplicadores, alguns podendo servir também para dosear e misturar os pigmentos, acabando por se servir de um pequeno pincel a partir do Império Médio. O Museu da Farmácia expõe também um grande, pesado e alto almofariz de granito de forma troncocónica invertida, com as paredes externas ligeiramente côncavas. Não tem pilão. As suas características dizem-nos que provavelmente deveria servir para macerar vegetais, fazer infusões ou juntar substâncias diversas, sólidas e líquidas, fosse para a produção de medicamentos ou de perfumes. Tem duas saliências junto à boca, onde era fácil passar um cabo para suspensão e uma pequena inscrição que, embora com alguma dúvida devido ao seu estado erudido,
A tradução de Luís Manuel de Araújo atribui a propriedade ao administrador do templo, Amenhotep, filho de Ujahor, justificado. A propósito de medicamentos, refira-se que as receitas que se encontram nos papiros médicos podiam ter componentes minerais, entre os quais o natrão ou o sal, mas também o alabastro, o gesso ou o lápis lazuli. Usavam também componentes de origem animal, como o mel, o leite de vaca, burra ou humano, o sangue de boi, burro, porco, cão, bode, lagarto ou morcego, mas também a bilis de bode, porco ou vaca, a placenta de gata, a urina humana ou os excrementos de gato, burro, pássaros, lagartos, crocodilo, mosca e humanos. Se com respeito à urina sabemos que tem propriedades antissépticas e cicatrizantes quando utilizadas externamente, em relação aos excrementos não se lhes reconhece nenhuma propriedade curativa e nem todos eram para uso externo. Os excrementos dos pássaros e da mosca, por exemplo, eram aplicados em medicamentos para ingestão. O contributo do reino vegetal era também muito grande. Confirmadíssimas para uso médico no período faraónico, temos a alfarrobeira, o aneto, o papiro e a perceia. E entre muitas outras plantas e árvores, destacamos ainda a acácia, a cevada, o coentro, o figo comum, o figo de sicómoro, a romã ou a uva. Assinala-se ainda o uso de narcóticos e sedativos, como o ópio, a cannabis, a mandrágora, e os 3 tipos de lótus, os nativos do Egito, o azul e o branco, e o rosa, importado no período tardio durante a ocupação persa. Para acondicionamento do col, usavam-se recipientes próprios, chamados simplesmente frascos para col, que, embora para aplicações diferentes, podemos considerar os antepassados diretos dos tubos de rímel com bastão de aplicação ou dos aplicadores de brilho labial, os lip gloss, como os célebres tubos de vidro em forma de tronco de palmeira com aplicador, a maioria de cor azul com decoração amarela e branca, que se encontram em diversos museus, como um que se encontra no Museu Britânico e apresentamos. O Museu da Farmácia tem 2 exemplares desta família. Um é um pequeno vaso duplo para cosméticos de madeira com um signo Watch gravado ao centro, que representa um caule de papiro, significa estar verde e simboliza regeneração e renascimento. A perfuração lateral servia para a sustentação de um aplicador, como se vê noutros casos, e a saliência superior para o encaixe de uma tampa. Outro é um vaso para cosméticos de alabastro com 5 tubos, um central com outros 4 concêntricos. De formas arredondadas, tem uma base quadrangular com cornija que sugere que podia ser encaixado numa base separada. No entanto, os recipientes para colo também podiam ser boiões ou apresentar outras formas, o que leva a crer que o Museu da Farmácia tem mais recipientes que poderão ter sido usados para esta finalidade. Para além dos boiões, um deles com aplicador, há 2 de decoração símia e um antropomórfico que correspondem à descrição típica de recipiente para colo. Vaso de boca estreita, uma borda invertida larga e plana, corpo grosso e fundo plano, que podia ou não ter pequenos pés. O último é um vaso de quartzite representando uma mulher ajoelhada que segura sobre as pernas 2 recipientes de boca estreita, onde apenas caberiam finos aplicadores. Os outros 2, numa temática muito comum e presente em diversos museus, um é de anidrite e apresenta um macaco abraçado a um vaso e preso a ele pela corda que tem ao pescoço, hoje partida, mas que permitiria a suspensão do recipiente. O outro é de turquesa esmaltada e mostra a cabeça e o tronco de um macaco projetados para diante, constituindo o corpo entre a cabeça e o rabo, o recipiente que apresenta em cima uma boca estreita de borda larga e plana. Nos tocadores das damas egípcias existiam também as chamadas colheres para cosméticos.
clima quente do Egito levava as damas a refrescarem-se nas águas de paradisíacos espelhos de água, tendo sido muitas destas banhistas modelos de inúmeras colheres de cosméticos, como a que existe no Museu da Farmácia em Xisto, infelizmente quebrada. Para além do motivo erótico dos cabos apresentando figuras femininas nuas nadando, outros utensílios deste tipo foram dedicados a motivos zoomórficos, florais, humorísticos ou de outras temáticas. Alguns, mais completos e luxuosos, tinham tampas para cobrir o que se guardava no seu interior. O Museu de Farmácia tem mais 2 colheres de cosméticos, estas de temática zoomórfica. Uma de calcário tem a forma de uma gazela, cujo corpo constitui a concavidade da colher e a cabeça o cabo, surgindo uma pequena cauda na extremidade oposta e embaixo as 4 patas atadas. Do lado oposto, conclui-se o desenho naturalista do antílope, onde da esteatite preta surgindo uma pequena cauda na extremidade oposta e embaixo as 4 patas atadas. Do lado oposto, conclui-se o desenho naturalista do antílope. A outra, de esteatite preta, representa 2 patos geminados e estilizados. Os seus corpos unem-se num só, formando a concavidade onde se colocavam os cosméticos. É ligeiramente ovalada, com 2 linhas zigue-zagueantes que se cruzam no centro da colher como decoração e um rebordo a toda a volta em forma de corda. Sobre esta, em cima, assentam as cabeças dos patos no fim de longos pescoços, cada um arqueando-se para seu lado. Embaixo, de ambos os lados, 2 saliências dão forma às patas. Na parte inferior, as penas retrizes juntam-se e abrem-se em leque. No reverso, foram gravadas as penas e as patas que surgem em relevo. Numa componente claramente mágica e religiosa, destacamos também o fragmento de uma estela mágica de Horus criança ou Orpaquerede, o Horus menino ou criança. A figura de um menino sobre crocodilos, com serpentes e escorpiões nas mãos, era considerada uma poderosa proteção contra o veneno das serpentes e dos escorpiões. Uma das fórmulas da estela mágica de Metternich é bastante eloquente. Diz: sobe veneno, vem e cai por terra. Horus fala-te, aniquila-te, esmaga-te, tu não te levantas, tu cais. Tu és fraco e tu não és forte. Tu és cego e tu não vês. A tua cabeça cai para baixo e não se levanta mais, pois eu sou Horus, o grande mágico. O Museu de Farmácia tem ainda uma pequena estatueta de Orpaquerede, da qual só resta a parte superior à cintura, e outra em que Orpaquerede aparece ao colo de sua mãe Isis, que o amamenta, sendo esta mais um apelo à mulher modelo do que à divindade da criança. Por fim, um tipo de peça que não encontramos no Museu da Farmácia, mas que seria importante encontrar. Sendo peças em destaque na maioria dos museus que as têm, seria sobretudo no Museu da Farmácia que ela encontraria o seu lugar privilegiado. Uma porta falsa de um médico, intimamente associada ao espírito deste congresso, do combate da enfermidade à invenção da imortalidade. O exemplo que trazemos é a porta falsa de Irenarcti, da 10ª dinastia, encontrada em Giza em 1928 pelo arqueólogo alemão Hermann Juncker. Uma porta falsa representava a fachada de um palácio e era um elemento fundamental da arquitetura tumular egípcia, variando o seu tamanho. Normalmente era talhada num só bloco de pedra, mas também podia ser em madeira ou simplesmente pintada conforme a época a que pertencesse. O seu período áureo foi entre a 3ª e a 6ª dinastia. Não se destinava a funcionar como uma porta normal, sendo um elemento mágico através do qual o cá do falecido, o elemento do ser humano, que pode ser definido como a força vital e sexual do indivíduo capaz de se manter atuante e dinâmica pela eternidade, simplisticamente traduzida por alguns por alma e outros por duplo, passava por ela do mundo dos mortos para o mundo dos vivos e vice-versa. No centro ficava um nicho vazio, a porta propriamente dita, embora algumas tenham um relevo ou a pintura do proprietário do túmulo, no topo do qual era talhado um semicírculo que imitava o selo com que se fechavam as portas reais.
À sua volta, várias ombreiras e lintéis em diferentes níveis e dimensões variáveis transmitiam a ilusão de profundidade. Em duas dessas ombreiras mais largas, em posição simétrica, ou num largo lintel, podiam estar relevos do falecido diante da mesa de ofrendas. Era colocada normalmente na parede oeste da capela funerária, já que, de uma maneira geral, o ocidente era considerado o lado dos mortos, onde a família ou os sacerdotes funerários colocavam as ofrendas para os defuntos. A sua ligação à eternidade é ainda mais clara por ela conservar gravados para memória futura, para além de algumas fórmulas de ofrendas, o nome e os títulos do defunto que engrandeciam as virtudes que tiver em vida e expressavam o desejo positivo para a sua vida no além. Com base em vestígios como os que referimos, sabemos que havia um grande rol de doenças que levava até alguns médicos a especializarem nas mais frequentes, para além de uma série de doenças e deformidades menos comuns ou menos visíveis, observadas em múmias com estelas. As doenças dos olhos eram muito frequentes e por isso havia a especialidade da oftalmologia. Para as doenças ligadas sobretudo aos problemas da alimentação, havia os dentistas para os dentes, os gastroenterologistas para os problemas de estômago e para as doenças dos intestinos e do ânus, os proctologistas. Os médicos no Antigo Egito podiam ainda exercer funções de cirurgião, intervindo a diversos níveis, sobretudo ortopédico, da simples redução de lesões de articulações ao tratamento de fraturas, ou mesmo à concepção de próteses de que se conhecem desde dedos dos pés à implantação de dentes. Mas sobre muitas delas desconhece-se se foram realizadas em vida por questões de necessidade do paciente ou depois da morte, para que o corpo do defunto se mantivesse completo para enfrentar a eternidade. Era um grupo profissional organizado, hierarquicamente, ao qual não faltavam os diretores, supervisores e inspetores. Aparentemente era também aberto às mulheres, pois conhece uma mulher da quinta dinastia chamada Pesechet, com o título de Imiret Sunut, ou seja, superintendente das médicas. Embora a palavra médica seja no feminino e no plural, infelizmente este é o único caso conhecido. A realeza tinha os seus próprios Sunu, alguns especializados em determinadas doenças ou áreas do corpo humano. Aqueles cuja condição social permitiu terem túmulo e memória social em diversas áreas profissionais, sobretudo os que mais se relacionaram com a corte, deixaram registados para a eternidade os seus títulos e as suas especialidades, como o referido caso de Irenarkti, que era médico do Palácio Real, Sunu Perhaha, inspetor dos médicos do Palácio Real, Seeds Sunu Perá, gastroenterologista do Palácio Real, Sunu Ket Per Haha, e oftalmologista do Palácio Real, Sunu Irti Per Haha. Aparentemente só na proctologia é que era partilhado por outros doentes que não os reais, Neru Puit, assim como era também intérprete dos fluidos internos da Netetet, Hahamuem Ekenu Netetet, sem que se saiba ainda quais os líquidos em causa. Tenho dito.